programa Rota Criação está de volta. Hoje o nosso convidado é o juiz do trabalho e também coordenador do Juizado Especial da Criança e do Adolescente, o Dr. Moser Luiz Silva Brenes. Dr. Moser, nós estávamos falando sobre a questão dos requisitos para se trabalhar, do trabalho infantil. No tocante ao trabalho do aprendiz, a respeito, pode fazer hora extra? Compensação? Em que hipótese é permitida? Então, o aprendiz, a carga horária dele, em regra, é de 6 horas quando ainda não concluiu o ensino fundamental. Uma vez concluído o ensino fundamental, a jornada pode ser de até 8 horas, desde que seja computado aí o período de teoria e prática. E agora, a compensação e a prorrogação de jornadas, elas são vedadas para o trabalhador aprendiz. Não tem hipótese nem compensação? Não. Não há banco de horas? Não há banco de horas, é vedado. Não há essa hipótese? Não. Muito bom. Vamos então agora, doutor Moser, fazer o seguinte, diferenças entre o trabalho infantil e o trabalho doméstico. Há diferença? A diferença é no tocante à idade, né? Por quê, Porque doutor? o trabalho doméstico, ele está listado entre as piores formas do trabalho infantil, pelo decreto 6481, que regulamentou a Convenção 182 da OIT. E também, atualmente, está previsto na própria lei que regulamentou o trabalho doméstico, que é a Lei Complementar 150 de 2015, veda o trabalho doméstico antes dos 18 anos. Então, para fins de trabalho doméstico, é trabalho infantil até 18 anos. Já a Constituição permite que o adolescente, a partir de 16 anos, trabalhe, né? Tem as exceções que é o trabalho perigoso, insalubre e ambiente noturno, mas há essa permissão de 16 anos. Essa é a diferença entre o trabalho doméstico e infantil. Trabalho infantil. Só para deixar bastante assim, bem definido, doutor, para aquele que nos assiste, qual a razão para só poder realizar o trabalho doméstico depois dos 18 anos? Só para deixar bem... Então, o trabalho doméstico por crianças e adolescentes, ele expõe o adolescente, a criança, a riscos ergonômicos, carregamento de excesso de peso, a assédio moral, assédio sexual, risco com instrumentos pérfuro-cortantes, por exemplo, manuseio de facas dentro da residência, produtos de limpeza que ela pode inalar e às vezes tomar, uma criança que não tem muita noção dos efeitos que aquele produto pode causar em sua vida. Então são por essas razões que se proíbe o trabalho doméstico antes dos 18 anos. E até porque é de difícil fiscalização do trabalho doméstico. O auditor fiscal, por exemplo, ele não pode chegar na casa de uma pessoa sem um mandado, sem um flagrante delito e invadir a casa para fiscalizar quais as condições que o trabalho doméstico está sendo realizado. Daí porque considera-se entre as piores formas de trabalho infantil. Muito bem. Vamos falar então um pouco sobre o contrato de aprendizagem, né? A idade, o senhor já disse, é considerado um trabalho de emprego? Como se dá a qualificação do aprendiz? Então, olha, o contrato... É considerado trabalho de emprego? De aprendizagem, ele é um contrato especial, né, celebrado por escrito, com duração de até 2 anos, entre pessoas com 14 e 24 anos, salvo de pessoas com deficiência, que não há essa limitação etária dos 24 anos, e nem a limitação do prazo de 2 anos. Né? E esse contrato ele busca qualificar o aprendiz através de uma formação técnico-profissional metódica, né, aliando teoria e prática. E pressupõe também, esse contrato ele pressupõe a anotação da carteira de trabalho e previdência social, de modo que não há dúvida de que se trata de um contrato de emprego. Um contrato de trabalho, né? De trabalho. Ele estaria vinculado a uma instituição de ensino,
Quem que ministra esses cursos de qualificação? As entidades podem, e também essas entidades que ministram, podem contratar diretamente? Então, a aprendizagem ela é ministrada pelas entidades integrantes do Serviço Nacional de Aprendizagem, né? Que são o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, que é o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte, que é o SENAT, e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo, que é o SISCOP, e também por escolas técnicas e agrotécnicas. Isso quando falta vagas, e também por instituições sem fins lucrativos, cujo objetivo social é assistência ao adolescente e à educação profissional. São essas as entidades. Essas entidades, e elas podem contratar diretamente? Sim. O ideal é que o adolescente, o aprendiz, ele seja contratado pela empresa que está obrigada a cumprir a cota de aprendizagem, né? Mas há essa possibilidade de a contratação se dar pela entidade. E aí o vínculo de emprego é formado com a entidade, mas a tomadora do serviço, que usa o aprendiz para o preenchimento de sua cota, ela responde subsidiariamente pelos direitos, por eventuais direitos inadimplidos deste adolescente. É subsidiário ou solidário? Subsidiário. Subsidiário, quer dizer. O empregador é a entidade, né, que ela é obrigada a anotar na carteira de trabalho lá no campo geral que aquele aprendiz está vinculado à empresa X ou Y, e esta empresa, havendo inadimplemento da entidade, esta empresa é chamada a responder subsidiariamente por esses direitos. E esse aprendiz que ele deixa de frequentar o curso, na verdade o contrato de trabalho dele está irregular? Então, é obrigatório que ele esteja matriculado, inscrito num programa de aprendizagem, né? E aqueles aprendizes que não concluíram o ensino médio, né, é obrigatório a matrícula na escola. Inclusive, faltas que impliquem na perda do ano letivo é uma das causas de extinção do contrato de aprendizagem. Muito bem. Ele tem todos os direitos, como por ser um contrato de trabalho registrado, né? Possui os mesmos direitos fundo de garantia, por exemplo, férias. Então, o aprendiz, ele é um contrato especial, tem uma natureza especial, tem todo contornos ali que diferem do contrato normal de trabalho. Já iniciando pelo salário. O aprendiz, ele tem assegurado o direito ao salário mínimo hora, né? Ele, salvo se convenção ou acordo coletivo tratar expressamente prevendo o direito ao piso normativo da categoria, por exemplo. Não havendo previsão expressa, ele tem direito ao salário mínimo hora, e isso significa que ele nem o salário mínimo ele recebe, porque se a jornada, em regra, é de 6 horas, ele vai receber o equivalente a 6 horas de trabalho, né, por dia. E o FGTS, por exemplo, a alíquota é de 2% e não 8%. Diferente da do trabalhador. Então, o trabalhador normal, comum, ele tem uma alíquota de 8%. Já o aprendiz, é 2%. 2%. Eu me recordo que quando isso foi uma lei de 2000 que instituiu essa alíquota de 2%, que havia muita discussão na época se essa lei era ou não constitucional, né, porque estabeleceu uma alíquota de 2%. Mas prevaleceu o entendimento pela constitucionalidade em razão da natureza especial do contrato de aprendizagem. E claro, também o senhor já falou a respeito da equiparação salarial, de acordo com porque é aprendiz, né? É um aprendiz. Ele não está ainda... Se não houver uma convenção coletiva prevendo expressamente que ele tem direito ao piso da categoria da qual ele está participando ali como aprendiz, ele vai receber o salário mínimo hora, né? Bem, férias, período de gozo do aprendiz. Então, aqui nós temos duas situações em relação às férias, né? Nós temos o aprendiz que vai dos 18 aos 24 anos. Esse tem preferência por gozar do período de férias no período escolar.
Mas o que não pode é o empregador conceder férias em período diverso daquele que consta do programa de aprendizagem. Isso não pode. Já o aprendiz que vai dos 14 aos 18 anos, esse tem o direito de gozar as férias no mesmo período das férias escolares, porque ele ainda está naquela faixa do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, né? E essas férias do adolescente, ou seja, desse aprendiz até os 18 anos, ela também não pode ser fracionada. Né? Isso seria interessante. Porque com a reforma trabalhista de 2017... Pode ser fracionada, né? As férias podem ser fracionadas em até 3 períodos. 3 períodos. Né? Sendo um no mínimo de 14 dias e os outros 2 períodos no mínimo de 5 dias cada um. Tem que ser respeitado. Mas para o trabalhador com menos de 18 anos, seja ele aprendiz ou não, esse fracionamento das férias não é permitido. Muito bom. E no tocante à possibilidade da dispensa do trabalho, mesmo antes de ter ainda expirado o prazo de contrato de trabalho, é possível? Então, em que situação? O contrato de trabalho, como nós já dissemos, regra, ele é por prazo determinado de até 2 anos. Há algumas situações, no entanto, que ele pode ser extinto antes do termo final, né? Mas até por ser um contrato por prazo determinado, entende-se que o aprendiz ele tem uma garantia especial de emprego, né? Ou seja, a sua dispensa teria que ser motivada, mas em havendo, por exemplo, falta grave, que é um caso de justa causa, pode-se extinguir o contrato antes do termo final. Faltas à escola em que impliquem perda do ano letivo também é uma causa justa de extinção do contrato de aprendizagem. A inaptidão para o programa de aprendizagem, isso depende de um laudo da entidade que está ministrando o curso também. Não é porque a empresa preencheu a cota, esse aqui não serve, eu vou dispensar. Não, tem que haver um laudo da entidade formadora atestando a inaptidão do aprendiz, né? E a doutrina também traz outras hipóteses de extinção, que é quando uma empresa unifamiliar em que o sócio vem a óbito e não há uma continuidade desta empresa. Então não há como prosseguir com o contrato de aprendizagem, também é uma hipótese de extinção. Quando há uma falência da empresa em que o juízo falimentar não autoriza a continuidade da empresa, também é outra hipótese que a doutrina traz como possibilidade de se extinguir o contrato de aprendizagem. E também questões de a justa causa, que nós já falamos, a rescisão indireta do contrato de trabalho, aí a culpa é patronal, mas também é uma possibilidade de extinção do contrato. E, principalmente, a pedido do aprendiz, né? Quando a vontade pela extinção é declarada pelo aprendiz, aí a extinção também não há como manter o contrato. Tá certo. O programa Roteiração dá mais uma breve parada, voltamos no próximo bloco.